Gravando, senhor presidente. Obrigado. Dia 28 de outubro de 2025, 9 horas e 12 minutos, 13 agora. Declaro aberta a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Peço desculpas pelo atraso em razão de alguns problemas técnicos já resolvidos e agradeço os juízes substitutos que correram aqui para nos socorrer. E desde logo passo a palavra, então, à doutora Maria Augusta para os avisos iniciais. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu vou anunciar a retirada de alguns processos da pauta de hoje. O auto de infração 4.082.210 da PONSE, o auto de infração 4.113.448 da Roda Brasil, o auto de infração 4.113.612 da Luiz Dreyfus, e, por fim, o auto de infração 4.121.724, da Ipiranga Produtos. Pela PONSE está o Dr. João Pedro, e pela Luiz Dreyfus está o Dr. André. Quem que está pela PONSE? Doutora Maria Augusta, desculpe. Dr. João Pedro. Doutor João Pedro. Aqui, doutor Juliano. Doutor João Pedro, peço desculpas, o doutor Della Mônica teve um imprevisto, não pôde comparecer à sessão hoje, ele é o relator do seu processo, então ele não poderá ser julgado, mas entrará em pauta muito em breve, ok? Perfeito, muito obrigado, uma boa sessão a todos. Obrigado. E também temos o da Luiz Dreyfus. Doutor André. Bom dia. Bom dia, doutor Bom dia, André. doutores. Doutor André, pela mesma razão, também o doutor Della Mônica é o relator do seu processo, então, infelizmente, ele não poderá ser julgado hoje, volta numa próxima sessão muito em breve, tá ok? Tá ok, obrigado, doutores, boa sessão a todos. Obrigado. Podemos iniciar, então? Posso anunciar o primeiro de hoje, doutor? O áudio, doutor Juliano. Desculpe, qual será o primeiro, Maria Augusta, para eu já abrir aqui? O primeiro vai ser o da Marfrig. Então, podemos anunciar. Auto de infração 4.129.970, Marfrig Global, é um recurso misto. O relator é o Dr. Marcelo e o patrono o Dr. Anderson. Doutor Marcelo, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, doutor Juliano. De cumprimento aí a todas as juízes, patronos, representantes fiscais, servidores do tribunal. Doutor Juliano, eu vou fazer aqui um breve relato e vou pedir ao senhor a abertura aí da... não, já abre aqui para mim a edição do voto, eu vou fazer uma pequena modificação, mas já vou começar aqui pelo relato, né? Já está disponibilizado aí para todos. Aqui nós temos um recurso misto, né? Em face da decisão da 12ª Câmara Julgadora do Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso ordinário para afastar imposto e reduzir a multa em relação ao item 2 e manter integralmente os demais itens infracionais. Apesar do lançamento conter 7 acusações, os objetos dos recursos são os itens 1 e 2, que trazem acusações, respectivamente, de falta de pagamento do imposto relacionadas a operações tributadas, escrituradas como não tributadas, e de transferência de crédito em hipótese não permitida pela legislação para o estabelecimento filial localizado no estado do Mato Grosso. Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. A edição está aberta, porque o senhor ainda não registrou, sim, né? Sim, obrigado. Perfeito, imagina. Doutor Anderson, bom dia, bem-vindo. A palavra é sua pelo prazo regimental. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, senhores julgadores, bom dia. Bom, o auto de infração que deu origem ao presente recurso, ele tem 2 itens, né, que restaram sendo objeto de recursos, tanto fazendário como do contribuinte. O item 1, que trata do recurso do contribuinte, tratam-se de remessas realizadas entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015 ao estabelecimento do contribuinte, uma filial localizada no Mato Grosso. Ou seja, houve uma transferência de bens, né, de itens da nossa filial, da nossa empresa estabelecida em São Paulo para uma filial do Mato Grosso a título de depósito fechado. No julgamento que aconteceu em 28/5, a 12ª Câmara Julgadora decidiu que, como essa remessa foi
feita para um depósito fechado, ainda que ele seja uma filial do contribuinte, por ele ter quinais de outras atividades, ela não foi caracterizada o depósito fechado, em razão pelo qual decidiu pela manutenção da cobrança do ICMS. Todavia, essa questão de ser depósito fechado ou não, de ter os requisitos, né, restou superada em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, entendeu que não incide o ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ou seja, pouco importa se a atividade filial do contribuinte no Mato Grosso era um depósito fechado, se ele exercia outras atividades. Foi uma remessa entre o mesmo contribuinte, devendo ser aplicado a decisão do ADC 49 do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu ressalto uma questão da modulação dos efeitos. O Supremo, ele modulou os efeitos. Ele entendeu o quê? Não incide, né, o ICMS nessas transferências a partir do exercício de 2024, ressalvado os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021, que é exatamente o caso que está sendo julgado neste momento. Eu chamo a atenção para que esse tema já foi julgado por essa Câmara, inclusive em recurso especial, e eu cito como exemplo o excelente voto do relator Valério Pimenta de Moraes no processo 4.134.907-6, feito agora recente, em 10 de junho de 2025, no qual entendeu pela aplicabilidade da decisão do STF, mesmo em sede de recurso especial. Entendeu por essa aplicabilidade, foi um caso semelhante a esse, no qual estava pendente de julgamento. Então, foi aplicado no processo administrativo essa decisão pela não incidência do ICMS nas transferências entre o mesmo contribuinte. Quanto ao item 2, o recurso fazendário, o Estado de São Paulo busca restabelecer a multa de 50% sobre créditos de ICMS transferidos da empresa de São Paulo para sua filial no Mato Grosso. Ocorre que, conforme observado bem pela 12ª Câmara Julgadora, não houve qualquer prejuízo ao Estado de São Paulo. A operação beneficiou exclusivamente ao Estado, pois o crédito não foi aproveitado no Mato Grosso e tampouco retornou ao estabelecimento paulista. Em outras palavras, o contribuinte pagará mais ICMS, pois um crédito legítimo foi desconstituído. Ele fez essa transferência para o Mato Grosso, o Estado do Mato Grosso não aceitou, ele não trouxe de volta esse crédito. Ou seja, ele perdeu esse crédito, que era um crédito legítimo de ICMS. Dessa forma, o julgamento ACO, a 12ª Câmara Julgadora entendeu por bem reduzir a multa para 10% do valor original. Por esses dois motivos, nós pleiteamos, né, o provimento do recurso do contribuinte para a aplicabilidade, para a aplicação da decisão do STF e a manutenção da decisão ocorrida quanto ao item 2. Encerro minhas palavras com muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Anderson. Doutor Marcelo. Pois não, senhor presidente, cumprimento aí o doutor Anderson pela sustentação oral muito bem realizada, objetiva, mas abordando todos os pontos recursais. Aqui eu começo pelo item 8 do meu voto, né, que diz respeito ao recurso especial da autuada. O recurso especial da autuada versa sobre o item 1 do lançamento, que traz acusação de falta de pagamento do imposto relacionado a operações tributadas, escrituradas como não tributadas. Ela defende a tese da não incidência de ICMS na simples transferência de mercadorias entre filiais, que se mostraria em total arrepio ao entendimento predominante, com destaques para a súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e a ADC 49, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, indica decisões como paradigmáticas. Sobre esse item infracional, o acórdão recorrido delineou que o estabelecimento de destino das operações, além de operar como depósito, é também uma unidade produtiva, não é mantido exclusivamente para armazenamento, não se tratando assim de depósito fechado, mas sim de um depósito comum, não se aplicando a estas saídas o disposto no inciso 2 do artigo 7º do regulamento, e afastou a aplicação do entendimento trazido na súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que esta afrontaria o disposto no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 155 da Constituição Federal, o inciso 1
do artigo 12 da Lei Complementar 87/96 e o artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374. As decisões paradigmais demonstram dissídio jurisprudencial e permitem o conhecimento do apelo. Observo que o relatório circunstanciado às folhas 12 aponta que o autuado realizou nos meses de dezembro de 2014 e de janeiro de 2015 operações de saída cujo destinatário é o estabelecimento filial da empresa Marfrig Global Foods e que a circunstância de se tratar de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular não é controvertida, nem na decisão recorrida e tampouco nas contrarrazões fazendárias, pelo que tem esse fato como estabelecido. Verifico também que, desde a defesa protocolada em janeiro de 2020, o contribuinte defende a adoção do entendimento trazido na súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Essa data é anterior ao julgamento da decisão de mérito da DC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, que se deu em 19 de abril de 2021. Estão presentes no caso, portanto, os requisitos para aplicação do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca da não incidência de CMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, de forma que cancelo integralmente o item 1 do lançamento. Passo ao recurso especial da Fazenda, que versa sobre o item 2 do lançamento, com a acusação de transferência de crédito em hipótese não permitida pela legislação pelo estabelecimento filial localizado no estado do Mato Grosso, para estabelecimento filial localizado no estado do Mato Grosso. Sobre esse item infracional, a decisão recorrida entendeu que a ocorrência de eventual prejuízo ao fisco é irrelevante para afastar a infração à legislação tributária. Afastou a exigência de imposto sob o fundamento de que o autuado na infração cometida não deixou de pagar imposto e não se creditou indevidamente do ICMS, hipótese onde o Estado pode exigir imposto do contribuinte. Após analisar o porte econômico e os antecedentes fiscais da autuada, reduziu a multa aplicada a 10% do seu valor original com base no artigo 527A do regulamento, e eu transcrevo. A Fazenda Pública, após indicar decisões como paradigmais, argumenta que estas, nas mesmas situações dos autos, mantiveram integralmente a exigência fiscal em razão do não cumprimento dos requisitos legais para emissão e transferência do crédito do imposto. Eu entendo que o apelo não comporta conhecimento, porque nenhuma das decisões indicadas a confronto menciona a transferência de crédito em hipótese não permitida pela legislação para estabelecimento filial localizado em outro estado, e essa diferença de contexto fático afasta a existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que essa circunstância foi determinante na decisão recorrida para o afastamento da exigência de imposto. E o não conhecimento do pleito relativo à exigência de imposto obsta o conhecimento do apelo especial em relação à redução da penalidade nos termos do artigo 527A do regulamento, que tem seu alicerce no afastamento da exigência do ICMS. E eu conheço, então, do recurso fazendário apenas em relação à limitação dos juros de mora sobre imposto e multa taxa Selic, né, nos termos de petição encartada posteriormente ao recurso. De forma que minha conclusão é pelo conhecimento do recurso especial do contribuinte e provimento para cancelar o item 1 do lançamento, e conhecimento parcial do recurso especial da Fazenda Pública, com parcial provimento apenas para limitar os juros incidentes sobre imposto e multa taxa Selic. Esse é o meu voto, senhor presidente. Fico à disposição. Obrigado, doutor Marcelo. Estamos em debates. Sem inscritos. Debates encerrados. Verificação de quórum, por favor. Senhor presidente. Perdão, doutor Valério? Então, eu estou conferindo aqui, por favor, os impedimentos. Eu não sei se o doutor Rubens está nesse. Eu peço a gentileza de verificar. Não. Rubens, perdão, doutor Rubens, peço a gentileza de verificar as folhas 12 e 48. Obrigado, um minuto. Sim, Deixa eu reabrir aqui, desculpas. Então. Doutor Rubens realmente tem, estou vendo aqui, revendo minhas anotações, teria impedimento do doutor Rubens, da doutora Maria Anselmo, do doutor Argos Gregório, as folhas 1248. Hoje acho que só o doutor Rubens aqui. Gravado já o impedimento. Obrigado. Obrigado, doutor Rubens. Debates encerrados. Verificação de quórum. Votação iniciada.
Doutor Anderson, então o julgamento está encerrado, o recurso da sua cliente foi provido nos termos do voto do relator e o recurso da Fazenda parcialmente provido para limitação dos juros à taxa Selic quanto ao item 2, correto, doutor Marcelo? Muito obrigado por sua presença, doutor Anderson. Que agradeço. Doutora Maria Augusto. Auto de infração 4.147.003, SPAL Indústria de Bebidas, é o recurso do contribuinte, o relator é o doutor Alberto e o patrono, o doutor Tércio. Doutor Alberto. Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos. Presidente, eu vou fazer a leitura do relatório e durante a sustentação oral eu termino aqui de gravar o voto, tá? Aqui, presidente, é um recurso da autuada. A decisão é da 10ª Câmara Julgadora, que negou provimento aos recursos de ofício ordinário, mantendo a acusação fiscal, mas limitando os juros de mora à taxa Selic. Houve a interposição de pedido de retificação do julgado, que teve seu processamento indeferido. A infração em debate é uma única infração, falta de pagamento do imposto, através da escrituração de documentos fiscais de aquisição de insumos concentrados para refrigerantes, advindos da Recofarma, indústria do Amazonas, com valores superfaturados. A autora alega, são diversas alegações aqui, mas, resumidamente, seria nulo o auto de infração, por estar baseado em presunção, que a decisão recorrida seria nula por falta de fundamentação e motivação, que haveria decadência parcial do crédito tributário, que não haveria fundamentação para a atribuição de responsabilidade tributária em decorrência de grupo econômico, seria ilegal o arbitramento realizado e o fator de correção, não teria havido conluio e, portanto, inviável a responsabilidade autuada, as notas fiscais seriam idôneas e que a autuada seria adquirida de boa-fé, seria impossível a mudança de critério jurídico, seria vedado o comportamento contraditório por parte do fisco, que a multa seria confiscatória, que seriam indevidos a aplicação da multa sobre o valor atualizado do principal e a incidência do juros sobre a multa. A Fazenda apresentou contrarrazões a pedido para a sustentação oral e eu devolvo a palavra à presidência. Vou aqui gravar meu voto, presidente. Obrigado, doutor Alberto. Doutor Tércio, bom dia novamente. Bem-vindo. A palavra é sua pelo prazo regimental. Bom dia, senhor presidente. Me ouvem bem? Muito bem. Então tá bom, ótimo. Bom dia, senhor presidente, senhores juízes, senhoras juízas, representação fiscal, colegas aqui presentes. Hoje temos aqui a análise de uma autuação contra a SPAL, que é uma empresa que ela é do grupo FENSA, certo? Em relação a aquisições de insumos, que são concentrados, xaropes para fabricação de refrigerantes, feitos da Zona Franca de Manaus. E aqui, antes de entrar no cerne da nossa questão, faço apenas um retrospecto prévio para relembrar, não é a primeira vez que eu defendo os interesses da SPAL aqui nesse tribunal, já há muitos anos, mas anteriormente a fiscalização tinha por praxe um auto de infração para glosa dos créditos de ICMS, porque a Recofarma, que é a empresa que é a única que negocia os xaropes, que é uma empresa que é autorizada pela The Coca-Cola Company a vender os xaropes, tem um benefício interno no estado de Amazonas, que é o do crédito estímulo. Então, até tema 322 do Supremo, a fiscalização glosava os créditos, porque a Recofarma, lá no estado de origem, não fazia o pagamento total do imposto, claro, porque tinha esse benefício. Mas até o julgamento do tema 322 pelo Supremo, a alegação da Fazenda era uma. A alegação era: estou glosando seus créditos aqui no estado de São Paulo, porque esse benefício, a meu ver, aqui é indevido.
pós-trema 2322 do Supremo, em que o Supremo entendeu válido e legítimo a escrituração desses créditos, a fiscalização mudou seu procedimento. E aí vem aqui o tema que nós vamos analisar hoje, que parte de premissas fantasiosas, senhores jogadores. O primeiro ponto é mais rápido, a questão da decadência. Entendemos aqui a aplicação do 150, parágrafo 4º, porque houve aqui princípio de pagamento. Então, boa parte dos meses de janeiro até novembro seriam fulminados pela decadência. Então, esse é o primeiro aspecto. Aí, falando um pouco da questão da presunção, que foi a base dessa autuação fiscal. Vejam só, na página 12 do auto de infração, a fiscalização trata de uns folhetins que teriam sido divulgados pela Afrebras. Quem é a Afrebras? A Afrebras é a Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, regionais. Dessa associação, a FEMSA, a SPAL e, por exemplo, a Ambev não fazem parte. Ou seja, com base em interesses regionais desses produtores, essa associação começou a divulgar que havia supostas fraudes em relação ao estado de Amazonas, de compras de concentrados feitas por empresas lá da Recofarma. E o que a delegacia, o que a fiscalização fez? A fiscalização entendeu, com base também nesse folhetim e com base numa fiscalização que houve, é verdade, da Receita Federal e que discute questão de IPI, de que Recofarma e Coca-Cola Company, bem como SPAL, teriam como ela chama, esquema Coca-Cola, e falam sistema Coca-Cola, de que eles manipulavam a base de cálculo dos concentrados quando esses concentrados eram vendidos para São Paulo. Sendo que a gente está falando apenas da Coca-Cola, que é um produto que tem 140 anos, é um produto que apenas uma empresa detém o segredo industrial. Essa empresa vai vender para quem ela quer, para entregar para os bottlers, para os engarrafadores dos refrigerantes. É evidente que essa empresa da Amazônia, essa Recofarma, ela tem o domínio do mercado. É evidente que essa empresa, ela vende o produto pelo valor que ela bem entende. O doutor Técio foi desconectado. Oi, voltei. Voltou. Voltei. Por favor, voltei. doutor Técio. Desculpa. Não há possibilidade, portanto, a SPAL, que é do grupo, vamos relembrar, FEMSA Coca-Cola, não é da Recofarma e da Coca-Cola Company, o que significa que elas estão no mesmo, fala sistema Coca-Cola. Uma é detentora da fórmula, a outra disponibiliza os concentrados para os fabricantes e o fabricante faz a distribuição, cada um agindo no seu campo de atuação. São empresas independentes. E o que alegou a fiscalização é que a Recofarma estava aumentando o valor desses concentrados. Mas qual foi a base da fiscalização? A fiscalização parte dessa presunção de que haveria aí um grupo econômico que manipulava isso para haver um crédito maior do valor no destino para benefício aqui da SPAL. E aqui se fala em grupo econômico, é até curioso se falar de responsabilidade, e a Recofarma em momento algum participa aqui. A Recofarma não é solidária aqui nesse caso. Até porque não houve prova aqui dos fatos que originariam e dariam base para o 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, a alegação da fiscalização, ela parte de suspeitas, que ela fala, inclusive, em alguns momentos. Há suspeitas. Agora, em momento algum, houve fundadas suspeitas, porque nunca foi provado nada.
e as suspeitas de que haveria essa combinação, as suspeitas de que haveria um vai e vem, e que haveria um aumento da base de cálculo, e, em contrapartida, haveria uma remessa de dinheiro para pagamento de promoções de marketing, que nos parece, senhores jogadores, que é um profundo desconhecimento do mercado, de qualquer mercado de distribuição, em que há rebates, há incentivos de vendas, tudo isso é legítimo, nada disso é proibido entre partes independentes, que é o que está acontecendo aqui. Mas o que fez a fiscalização, indo além? Ela parte para dessa presunção, que ela adota como premissa, ela resolve fazer um arbitramento. Como foi feito esse arbitramento? Ela resolve pegar um mês de exportações desse produto para alguns países da América Latina e chega à conclusão que nessas vendas o valor é 1/5 do que foi vendido aqui no mercado interno. E isso foi a base da autuação. Então, por conta dessa base comparativa que ela adota, num arbitramento questionável, que parte de mera suspeita, e não fundada suspeita, como determina o Código Tributário e o próprio regulamento do ICMS, ela altera a base de cálculo da autuação aqui. Para exigir o quê? Exigir o imposto. Está exigindo da SPAL aqui, no estado de São Paulo, o imposto. Recofarma não tem nada a ver com isso. Sendo que o SPAL não tem uma ingerência qualquer sobre Recofarma, nenhuma. Não tem relação societária direta nenhuma com ela. Então, nos deixa bastante preocupados com a forma como a fiscalização aqui conduziu para chegar nesse arbitramento. Base comparativa aqui sem, a nosso ver, qualquer sentido, desconsiderando o que é regular no mercado, que são incentivos de venda, verbas de marketing, isso é regular em qualquer mercado. E outra questão, que eu não vejo nem necessidade de mencionar, está falando aqui de um suposto conluio entre empresas desse porte para economizar 13 milhões de reais. Nos parece que os fatos aqui nos mostram outra coisa. Então, nos mostram interesses de empresas locais que querem combater querem combater a Coca-Cola para ocupar espaço no mercado. Então, nos parece só que a base adotada aqui pela fiscalização e essas premissas devem ser afastadas, já que as operações são regularmente praticadas tanto por Recofarma, mas a Recofarma não é nem autuada aqui, mas pela SPAL, a quem eu sou patrono e entendo que as operações são regulares e, portanto, peço aqui, Vênia, aos senhores julgadores para que deem provimento ao recurso e eu fico à disposição para esclarecimentos fáticos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pércio, doutor Alberto. Obrigado, presidente. Vou diretamente ao voto, que não que é curto. Presidente, o apelo não reúne condições de conhecimento. Foi feito em suas longas razões recursais, ainda que tenha alegado, como acima mencionado, diversas questões de nulidade e demérito, indicou e juntou um único aresto tido por divergente, exarado no processo relativo ao de infração 409.54950, que se relaciona à denominada Operação Elipse, qual foi cancelada a exigência fiscal e responsabilidades solidárias em decorrência das especificidades probatórias do caso, consoante se verifica da emenda e do excerto que segue. Abre aspas. CMS, Operação Elipse, falta de pagamento de CMS, CMS-ST. Simulação de operações interestaduais com destino a estabelecimento localizado no estado do Espírito Santo. Missão de operações internas ao território do estado de São Paulo. Alegação de efetividade das operações, comprovação do transporte das mercadorias e da efetividade das operações. Responsabilidade solidária da transportadora, ausência, comprovação do transporte dos bens, responsabilidade solidária, alegação de quebra de sigilo de dados e comunicação, erro de capitulação legal, do fundamento da responsabilidade solidária dos supostos operadores, recursos ordinários conhecidos e providos, fecha aspas.
É aqui um pequeno trecho da decisão tida por paradigmática. Assim, após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que há elementos suficientes para sustentar que a mercadoria foi entregue ao destinatário indicado na documentação fiscal ou que, ao menos, a operação não ocorreu estritamente nos limites territoriais do Estado de São Paulo, razão pela qual não se aplica a presunção relativa de ocorrência de operações internas prevista no artigo 36, parágrafo 4º do regulamento. Fecha aspas. Assim, digo eu, não há qualquer similitude fática entre o suposto paradigma indicado e a decisão recorrida, que igualmente está calcada em exame de cunho probatório, em verbis, abre aspas. Me parece estar suficientemente caracterizado o superfaturamento do xarope concentrado remetido pela Recofarma para o autuado e a consequência remessa de valores conforme previsão contratual para o autuado, buscando a compensação pelo superfaturamento da matéria-prima. Está comprovado que este expediente propiciou ao autuado e às demais engarrafadoras da Coca-Cola a redução do imposto devido a seus estados através da compensação com créditos advindos desta majoração artificial da base de cálculo. A utilização do valor atribuído pela Recofarma ao concentrado em saídas com destino ao exterior, no arbitramento do valor real do xarope, me parece correta, pois reflete o valor de mercado do produto vendido. O autuado ataca o trabalho fiscal, mas não apresenta qualquer outro cálculo, contendo um valor que julga ser fidedigno, com respectiva fundamentação. Não basta apenas alegar que as exportações possuem natureza diversa das operações externas. O físico no arbitramento utilizou os dados que estavam a seu alcance, entendo que esses dados são aptos a retratar o real valor do produto. Fecha aspas. Ademais, digo eu, demonstrando que busca autuado apenas a reanálise de matéria probatória, esta traduz que, com efeito, em razão desta premissa equivocada adotada pelo acordo recorrido, os documentos apresentados pela recorrente não foram examinados. Por outro lado, o acordo paradigma faz uma análise detida dos documentos lá apresentados pelo contribuinte, dentre os quais a página de consulta da empresa no sistema integrado de informações sobre operações estaduais com mercadorias e serviços, Integra, que também foi apresentado pela recorrente nesses autos sumariamente desconsiderado, foi das tais. Ora, ilustres jogadores, a recorrente adotou as medidas de cautela exigidas e possíveis. Portanto, da mesma forma que o acordo paradigma, é evidente que não há como se sustentar que a recorrente teria incorrido em alegada participação em esquema fraudulento. Lembrando que a recorrente não tem qualquer ingerência sobre os preços praticados pelo seu fornecedor, ao contrário da premissa equivocada utilizada pela fiscalização no caso concreto. Fecha aspas. Portanto, não tendo o autuado apresentado paradigmas aptos a demonstrar eventual dissídio interpretativo, não cumpriu o disposto no artigo 49 da Lei 13.457 de 2009, que assim regra, e aqui eu transcrevo o conhecido artigo 49. Então, senhor presidente, por essas razões, cumprimento o patrono, mas não foi trazido qualquer acórdão que pudesse ser tido por paradigmático e propiciado, então, o conhecimento do apelo, e por essas razões eu não conheço do recurso especial, presidente. É assim que voto. Obrigado, doutor Alberto. Estamos em debates. Sem inscritos. Há impedimentos. Já o doutor Galderize já marcou. Acho que o doutor Rubens também está impedido aqui, não, doutor Rubens? Sim, está. Está impedido. Registrado, presidente. Obrigado. Então, debates encerrados. Verificação de quórum, por favor. Votação iniciada. Julgamento é encerrado. Então, doutor Tércio, a unanimidade de votos, o recurso especial não foi conhecido. Obrigado por sua participação. Muito obrigado, bom prosseguimento a todos. Doutora Maria Augusta.
Auto de infração 4.134.928, Wine Lovers, recurso do contribuinte, relator Dr. Badia e o patrono Dr. Paulo. Dr. Badia. Pois não, doutor Juliano. Primeiramente, meu cordial bom dia a todos. Vou dar aí uma breve leitura aí, vou fazer uma breve leitura do essencial para entendimento da matéria. O item 1 do auto quer ICMS decorrente de importações por conta e ordem implementadas entre Flash Limitada, sediada em Roraima, e o estabelecimento da autuada sediado no estado de Santa Catarina, com desembaraço aduaneiro no Porto de Santos e remessa direta das mercadorias ao estabelecimento paulista da autuada. O termo circunstanciado de folhas tais registra que o transporte desta operação iniciou e terminou em São Paulo a ensejar a aplicação do artigo 11, inciso 13, parágrafo 2º do regulamento do ICMS aqui de São Paulo. Diz, nesse sentido, o referido termo circunstanciado. As mercadorias foram desembaraçadas em Santos pelo importador Flash, estabelecido em Roraima, para a filial adquirente da Wine Lovers, estabelecida no estado de Santa Catarina. Os trabalhos fiscais foram desenvolvidos no período de janeiro de 15 a dezembro de 18. Constatou-se que a matriz paulista consta como destinatária de notas fiscais de transferências e remessas interestaduais de mercadorias importadas remetidas pelo estabelecimento da mesma pessoa jurídica localizada em outra unidade da federação, sendo que esse estabelecimento do outro estado realizou operações de importações desembaraçadas em território paulista. Já o item 1.2 quer ICMS por atribuição de responsabilidade autuada também em razão de importações por conta e ordem implementadas entre as partes mencionadas, desta feita com desembaraço em Cumbica e supostas remessas posteriores ao estabelecimento da autuada em Santa Catarina. Segundo o agente fiscal autuante, o transportador indicado nessas operações foi tido por inapto na data tal, a resultar na inidoneidade dos conhecimentos de transporte emitidos. Tudo a indicar a inexistência de efetivo destino ao Estado de Santa Catarina, razão suficiente para tornar o estabelecimento autuado responsável pelo pagamento do imposto. As folhas 1.003 e 1.005 disse nesse sentido o subscritor do auto de infração. O importador que fez o desembaraço e emitiu as notas de remessa para o adquirente, que é a filial de Santa Catarina, indicou como transportador a empresa tal, que, de acordo com o cadastro e contribuinte do ICMS, teve sua situação considerada inapta na data X e baixada na data Y, sendo desconsiderado o conhecimento de transporte, indicando que as mercadorias não foram destinadas para outro estado, razão pela qual o estabelecimento paulista torna-se o responsável pelo pagamento do imposto. No item 3 do voto, eu digo que as pretensões foram chanceladas pela Câmara recorrida. Transcrevo aí um trecho da decisão recorrida que está aí à disposição para a leitura dos meus pares. E indo ao item 4, eu digo que, inconformado, o contribuinte encartou recurso especial defendendo erro na sujeição passiva pela não responsabilização do importador, destinatário jurídico e não físico, por conta e ordem que promoveu o desembaraço com base em paradigma tirado dos autos do processo cujo número eu menciono. Decadência para fatos geradores anteriores a 27 de agosto de 15, conforme 150, parágrafo 4º do CTN, e, por fim, a ilegalidade dos juros que superam a Selic. Essa é a leitura do necessário, presidente. Muito obrigado, doutor Badia. Doutor Paulo, bem-vindo, bom dia. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Bom dia, senhor presidente, juízes, juízas, toda a representação fiscal, demais presentes. Bom voltar a essa casa depois de um bom tempo. O tema aqui, eu não vou tratar propriamente dito da importação por conta e ordem, até porque é um tema já demasiadamente debatido nessa casa, respeitando o entendimento de cada um dos jogadores, né? Eu quero apenas aqui ser bem breve nas minhas considerações, apenas para relatar 2 pontos
já mencionados pelo Dr. Badia no seu relatório. O primeiro ponto, a questão justamente por se tratar de um recurso especial protocolado em 2021, envolve parte do período aí que tem a discussão da taxa Selic, a antiga taxa de juros, né? Em relação a esse ponto, a própria representação fiscal, ela já em suas contrarrazões ao recurso especial da UAIN, ele já entendeu pelo conhecimento e provimento, ou seja, não há contraponto da representação fiscal em relação à aplicação da taxa de juros, porque nós temos a súmula 10 na sua nova redação desde 2022. Em relação à questão da decadência, além de a recorrente ter ofertado paradigmas servíveis à matéria, específicos para importação por conta e ordem, pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, os quais não foram reformados posteriormente, cumpre aqui destacar que a capitulação legal da infração se deu na linha E, a linha específica, pressupondo idoneidade dos documentos fiscais e regularidade da documentação. Então, aqui não estamos falando de operação escriturada irregularmente, ou operação com dolo, fraude ou simulação. Então, entende a recorrente aqui que deve se aplicar aquele entendimento firmado nos acordos paradigmáticos e também aquele entendimento da seção monotemática dessa Câmara Superior, que entendeu, pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, pela regra de contagem do prazo decadencial, quando as operações estão regularmente escrituradas, o que, de fato, aqui é incontroverso, já que a própria capitulação da multa se deu na linha E e não na linha genérica, como comumente se faz quando há escrituração regular. Essas são as razões, senhor presidente. Agradeço a atenção. Bom julgamento a todos. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Badia. Pois não, doutor Juliano, parabenizo o doutor Paulo pela defesa oral e vou ao voto. Item 5, eu digo que não conheço da pretensão de erro na sujeição passiva em razão da imprestabilidade do aresto indicado, que, embora tratando de situação aparentemente assemelhada, foi tirado com base nos fatos e provas que examinou, conforme assentou essa Câmara Superior ao avaliar especial tirado pela douta representação fiscal contra aquela deliberação. Na sequência, eu transcrevo a ementa da decisão dessa Câmara Superior, avaliando aquele recurso especial fazendário tirado contra o pretenso paradigma. Nessa ementa fica claro que o recurso ordinário, então, julgado, analisou minuciosamente o conjunto probatório dos autos e conhecer do recurso especial seria efetuar reexame de provas. Indo ao item 6, eu digo que igualmente não conheço do pleito de decadência parcial, também por inaptidão dos pretensos paradigmas, já que, enquanto nos presentes autos o destino informado nos documentos de importação foi o Estado de Santa Catarina, para o qual o estabelecimento da autuada lá localizado declarou os negócios que realizou, nos paradigmas encartados, o destino informado nos documentos de importação foi o Estado de São Paulo, para o qual a realização das importações de conta e ordem foi declarada. Nos arestos trazidos à colação, o Estado de São Paulo dispunha das informações acerca das importações realizadas sem recolhimento de ICMS aos seus cofres, atividade passível de homologação. Aqui, ao contrário, o Estado de Santa Catarina que foi informado sobre a realização dos negócios, estando assim habilitado, só ele, para concordar ou discordar do procedimento. E não existe, assim, similitude fática indispensável para se cogitar da regra decadencial do 150, parágrafo 4º do CTE. Por fim, de rigor a limitação dos juros aos limites da Selic, consoante teor revisado da súmula 10, única porção na qual o recurso é parcialmente conhecido e provido. Este é o voto, presidente. Obrigado, doutor Badia. Estamos em debates. Sem nenhum inscrito, debates encerrados. Por favor, confirme presença. Votação iniciada.
Meu sistema travou aqui, presidente, estou Eu voltando. caiu também, presidente. Tá. O Alberto já tinha votado, falta então só o Coraza. Já tinha Vamos votado? aguardar. Já. Acho que voltou agora. Acho que eu vou ter que reiniciar aqui, presidente. Não sei se eu voltei também. Não, votou também, Maluf. Só o Coraza está faltando. Obrigado. Consegui, presidente. Obrigado, doutor Coraza. Doutor Paulo, julgamento encerrado, recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido para limitação dos juros à taxa Selic. Muito obrigado por sua presença. Agradeço, senhor presidente. Bom julgamento. Obrigado. Doutora Maria Augusto. Auto de infração 5.012.209 John Deere, recurso do contribuinte, relator o senhor Dr. Juliano e a patrona, a doutora Ana Beatriz. Obrigado, doutora Maria Augusto. Doutora Ana Beatriz, bom dia. É sustentação oral nesse caso? Bom dia, senhor presidente. Se possível, nós gostaríamos de sustentar, porém, como o pedido foi feito um pouco tardio, na data de ontem pela manhã, nós deixamos em aberto a possibilidade para sustentação ou apenas Perfeito. acompanhamos o julgamento. Perfeito. Eu já lhe passo a palavra, então eu passo ao relatório do processo. Obrigada. Bom, a auto de infração, que tem por acusações deixar de pagar o ICMS referente a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, que alega o fisco que o contribuinte realizou operações de vendas internas de escavadeiras utilizando indevidamente o diferimento parcial do imposto previsto no artigo 36, anexo 3º do regulamento. Item 2, creditar-se indevidamente do imposto mediante lançamento no registro de apuração, a título de crédito outorgado com base no mesmo artigo 36 do anexo 3º, por ter incluído a nota fiscal 19.207, referente à saída de mercadorias em demonstração na apuração do valor a ser creditado. E o item 3, creditar-se indevidamente do imposto, por ter lançado no campo outros créditos do registro de apuração, o montante correspondente aos juros pagos por recolhimento em atraso do ICMS sobre operações de importação. Os itens 2 e 3 foram pagos e logo depois da autuação, e a defesa limita-se ao item 1, sobre a qual a recorrente alega que a redução da base de cálculo do ICMS decorreu de regime especial a ela concedido, relacionado à saída interna de pá carregadeira de rodas, escavadeira hidráulica e retroescavadeira, bem como que não existe lesão ao erário, visto que o ICMS será recolhido pelo destinatário final. Sustenta ainda a aplicação do benefício fiscal dentro da cadeia de produção e a necessidade de observância dos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Em primeira instância, o julgamento foi convertido em julgamento para confirmação dos pagamentos, os quais foram reconhecidos as folhas 704. Depois, voltando ao julgamento, o item 1 foi integralmente mantido, em face do que foi tirado o recurso ordinário, alegando a nulidade da decisão recolhida por omissão e reiterando as razões de defesa. A 8ª Câmara Julgadora, em julgamento do ordinário, entendeu pela manutenção do item 1, então foi interposto pelo contribuinte o recurso especial, no qual sustenta 1. Cumprimento do regime especial e a inexistência de dano ao erário, visto que o ICMS será recolhido pelo destinatário final, indicando como paradigma a decisão do auto de infração tal. Também sustenta que a alteração do regime especial ocasionou a majoração de tributo, razão pela qual devem ser observados os princípios da anterioridade e da irretroatividade, acostando como paradigma a decisão proferida no auto de infração número tal, e também que a decisão recorrida necessita de complemento de julgado, uma vez teria sido omissa quanto à aplicação da irretroatividade, da ausência de prejuízo ao erário e da aplicação do benefício fiscal dentro da cadeia de produção, atendimento do seu objetivo final, juntando como paradigma algumas decisões que eu menciono aqui, que listo no relatório. Esse é o breve relato. Então, doutora Ana Beatriz, passo-lhe a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, senhores jogadores, senhoras jogadoras. Bom, o caso em discussão hoje trata-se de uma autuação lavrada em face da John Deere Brasil LTDA,
em razão de uma suposta utilização indevida do diferimento parcial de ICMS, previsto no artigo 36 do anexo 3 do regulamento. Inicialmente, eu gostaria de destacar que o caso em tela é um caso muito específico, voltado ao setor, porém, os acórdãos paradigmas relacionados aos autos da 9ª Câmara Julgadora e da própria 8ª Câmara Julgadora, que é a Câmara de origem de julgamento desses autos, eles tratam de situações em que pese o procedimento adotado possa ter alguma divergência, não houve comprovação de nenhum prejuízo ao erário, e, portanto, compreendemos que seriam aplicáveis ao presente caso, bem como em relação aos efeitos do regime especial, dada a observância dos princípios da anterioridade e da retroatividade em vista de alterações em regime especial. O caso foi julgado pela 8ª Câmara Julgadora, que compreendeu no momento que não cabe a este egrégio tribunal apreciar os termos incluídos ou excluídos no regime especial, devendo limitar-se apenas ao atendimento do contribuinte ao que consta no documento. Bem como, na situação, não havia qualquer dispensa de pagamento do imposto relativamente à saída de mercadoria do estabelecimento da John Deere. No entanto, ao menos na visão da recorrente, esse entendimento é equivocado e merece reparo. Inicialmente, nós destacamos o ponto referente à necessidade de retorno dos autos à Câmara Julgadora, visto que não foi apreciado a violação aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, dado que a eventual alteração do regime especial, de acordo com o entendimento fiscal, importará em majoração do ICMS. E, portanto, no entendimento da John Deere, deve-se observar os princípios da anterioridade e da retroatividade, excluindo-se, portanto, as competências de janeiro e fevereiro de 2021. No mérito, caso Vossas Excelências entendam pelo julgamento já, entendemos que o regime especial, no entendimento da autoridade fiscal, a recorrente teria equivocadamente realizado operações de vendas internas de escavadeiras, utilizando indevidamente o diferimento parcial de ICMS, previsto no artigo 36, anexo 3 do regulamento. Ocorre que, para a utilização do diferimento parcial, o regulamento do ICMS prevê a necessidade de celebração de regime especial, o que a recorrente tem desde 2014. E quando do deferimento do regime especial, a recorrente apresentou todo o seu modelo de negócios à Secretaria da Fazenda, houve um amplo debate, incluindo a questão referente à existência de um duplo distribuidor. E mesmo assim, o regime especial ele foi concedido, após a concessão houveram várias prorrogações, e em 2020, na prorrogação de 2020, houve uma alteração na técnica de redação do artigo 1º do regime especial, em que, ao nosso ver, tratou-se apenas de uma omissão em relação ao termo duplo distribuidor. Em contrapartida, não houve nenhuma limitação à utilização do duplo distribuidor ou não, o que nos parece que seria essencial, caso a intenção fosse não permitir mais que a operação ocorresse envolvendo o duplo distribuidor. O fato é que a intenção do regime especial, desde sua concessão, foi promover a redução da carga na operação como um todo. Então, independentemente do duplo distribuidor ou não, essa redução ela seria aplicada à cadeia de produção e, portanto, não houve nenhum prejuízo ao erário. Nesse aspecto, o acórdão paradigma utilizado, ele trata justamente desse ponto, em que a conduta do contribuinte ela teve um efeito neutro, não representando nenhum prejuízo ao erário, o que, ao nosso ver, motiva uma necessária adequação da decisão recorrida. Além disso, reitera-se que durante todo esse período de 2014 até 2020 e até atualmente, não houve nenhuma alteração nas operações da recorrente, bem como todo o modelo de negócio foi amplamente apresentado à Secretaria da Fazenda, tanto na concessão do regime quanto nas prorrogações. Ademais, como já adiantado na parte referente à necessidade de devolução dos autos à Câmara de origem, há ainda que se destacar que, caso seja o entendimento pelo fato da impossibilidade do emprego do duplo distribuidor na operação, há necessidade ao menos de que essa nova redação, essa nova interpretação do regime especial observe os princípios da anterioridade e da retroatividade, afastando-se
as competências de janeiro de 2021 e de fevereiro de 2021, visto que, na interpretação fazendária, nessa interpretação concedida pela autoridade fiscal, haverá uma majoração do ICMS incidente em toda a cadeia de produção. Nesse contexto, é que se pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos acolhendo à 8ª Câmara Julgadora para que seja analisado as omissões dos julgados ou, diante da causa madura, conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão e desconstituir o auto de infração em debate, uma vez que não houve descumprimento do regime especial por parte da recorrente e, consequentemente, não houve prejuízo ao erário. Ou ainda, subsidiariamente, seja ao menos parcialmente desconstituído o auto de infração, para que seja afastada a cobrança relativa às competências de janeiro e fevereiro de 2021, sob pena de violação aos princípios da anterioridade e da retroatividade. Obrigada, senhores jogadores. Obrigado, doutora Ana Beatriz. Parabéns pela sustentação oral. Passo diretamente ao voto. Conforme relatório inicialmente erigido, o autuado insurge-se quanto à omissão da decisão recorrida relativa às suas alegações subsidiárias, especialmente a aplicação dos princípios da anterioridade e da retroatividade na alteração do regime especial a ela concedido, a ausência de prejuízo ao erário e o atendimento ao objetivo final do regime especial. Nesse ponto, percebo que a discussão foi levantada tanto em defesa quanto em fase recursal pela autuada, mas até o presente momento a matéria não foi apreciada em sua inteireza, já que a decisão de primeira instância, folha 712 e 724, sequer adentrou as teses subsidiárias por ela levantadas. Sendo certo que a decisão de decisão recorrida, de folhas 785 e 791, também se manteve silente quanto a tais pontos. Aí eu transcrevo tanto a decisão de primeira instância quanto a decisão recorrida em praticamente todo o seu núcleo decisório e constato que ambas as decisões apreciaram somente a questão do mérito, a questão de fundo relativa ao artigo 36 do anexo 3º do regulamento, mas não teceram quaisquer palavras sobre as alegações de ofensa ao princípio da anterioridade, retroatividade e da ausência de prejuízo ao erário. Dessa forma, tendo em vista que as alegações subsidiárias da autuada, entre elas quanto à aplicação do princípio da anterioridade, especialmente a 90ª e a ausência de sua apreciação, bem como considerando ainda que o item 1.1 do auto de infração versa exatamente de período que estaria abrangido pelo mencionado princípio, anterior a 11 de fevereiro de 2021, entendo cabível o retorno dos autos à instância ACO para análise especificamente das teses subsidiárias do recurso da autuada, no que se inclui ainda a ausência de dano ao erário, ficando as demais matérias do presente especial sobrestadas. Nesses termos, conheço parcialmente do recurso e aí lhe dou o parcial provimento para retorno dos autos à instância ordinária nos termos do voto acima lido. Como voto. Estamos em debates. Sem inscritos? Encerro os debates. Por favor, confirmem presença. Votação iniciada. Votação. Doutora Ana Beatriz, julgamento então encerrado, seu recurso foi parcialmente provido para retorno dos autos a uma das câmaras ordinárias para complemento de julgado. Muito obrigado por sua participação. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, jogadores. Bom dia. Bom dia, doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.136.305, Fera Lubrificantes, é o recurso do contribuinte. A relatora, a doutora Cacilda, a doutora Manuela está acompanhando. Doutora Manuela, nos escuta? Olá, bom dia. Escuto sim.
Bom dia, doutora Manuela. Caso tenha algum esclarecimento de fato a fazer, peço que solicite a palavra, ok? Ok. Doutora Cacilda. Bom dia a todos e a todas. Aqui é o recurso do contribuinte, né, como já anunciado, a decisão unânime da 12ª Câmara Julgadora. A infração, eu vou resumir, é falta de pagamento de ICMS por substituição tributária devido ao Estado de São Paulo em operações de entradas interestaduais de gasolina A por meio de guias de arrecadação de receitas estaduais em cumprimento à imposição de regime especial ex officio publicado nos termos do artigo 264, inciso 6 do regulamento, disciplinado pela Portaria CAT 53/2013. O contribuinte foi regularmente notificado a fazer prova dos recolhimentos relativos a cada operação de entrada sem comprovação até a presente data. Bom, eu estou resumindo aqui um pouco, porque eu já vou aqui no início do meu voto, no item 7, porque o contribuinte, ele alega que o acórdão deverá ser integralmente anulado por omissões cometidas em face de argumentos fundamentais ao controle de legalidade do lançamento, ou então reformado integralmente no mérito da autuação. Ela, em síntese, alega que apresentou o argumento no recurso ordinário, no sentido de que não se faz presente a hipótese de atribuição de responsabilidade na hipótese de transferência da responsabilidade por substituição tributária, e que a decisão teria incorrido em vícios de omissão e erros de fato, e que também teria desvirtuado e subvertido a tese da defesa, conforme é certo seu recurso, transcritos de folhas 1098 e 1099. Eu vou resumir bastante aqui, que ela diz que no recurso ordinário invocou-se o artigo 488 do regulamento e o artigo 19 da lei estadual para esclarecer, com base na sua certidão de regularidade fiscal, acostada a folhas 950, que não se faz presente essa hipótese de transferência da responsabilidade, infirmando diretamente o fundamento de validade previsto nos dispositivos invocados pelo próprio auto de infração. E acrescenta que o acórdão incorreu nos seguintes vícios, eu vou ler aqui, e erros de fato. Respaldou a atribuição de responsabilidade por substituição tributária transferida a requerente por meio de ato monocrático, sem dizer uma palavra sobre os pressupostos fáticos e jurídicos que motivariam tal ato, inadimplência contumaz. Confundiu a alegação de cerceamento do direito de defesa na imposição do regime especial com cerceamento de defesa na imposição fiscal. Alegou que os argumentos da hora recorrente se restringiriam ao campo da retórica quando estão fundamentados na certidão de folhas 950. Não houve exegese sobre os dispositivos invocados pelo auto de infração, tampouco a subsunção do caso concreto às respectivas normas jurídicas. Fala em ausência de relatório fiscal quando a certidão positiva com efeitos de negativo está acostada aos autos e foi ignorada, e cita a existência de um sem número de autos de infração, sem considerar que os que não estão parcelados se referem ao tema em foco e estão todos com exigibilidade suspensa, negando vigência ao artigo 19, parágrafo 2º da Lei Estadual 1320/2018 e ao artigo 151 do CTN. Aqui eu trago nos itens 8.2, 8.3, 8.4, assim, mais as especificidades do recurso da recorrente, que eu achei importante mencionar, e continuo no item 8.4.1. E, nesse particular, ela conclui: o recurso ordinário não buscou aproximar os fundamentos aplicados em ambas as autuações de um auto de infração que ela citou no recurso ordinário, né? Como naquele caso, o crédito tributário foi constituído em duplicidade e que há muito tempo a fiscalização vem negligenciando as guias da refinaria e constituindo o mesmo crédito tributário contra a recorrente, antes por responsabilidade supletiva, agora por meio de regime especial. Indicou aqui 2 arestos, né, para fundamentar essas alegações de erros de fato e omissões, que não foram juntadas aos autos, né? E indicou aqui um processo de RTC 3, 829.556 de 2005, que foi juntada. Eu entendo que o recurso não comporta conhecimento, essencialmente
porque não se caracterizam as alegadas omissões, tampouco os supostos erros de fato, que, diga-se, não foram aqui objetivamente apontados, como já fizera a recorrente em seu pedido de retificação de julgado, no qual apresentara o mesmo reclamo ipsis literis, indeferido em despacho fundamentado do douto presidente deste tribunal. E aqui eu transcrevo essa parte do despacho do senhor presidente, se os senhores quiserem que eu leia, eu leio. Ele fala dessa questão que a autuada cita a juntada de um documento e diz: a autuado não aponta em que folhas estaria o documento 1, relatório fiscal, que o aresto afirma não estar no processo, deixando de demonstrar a ocorrência precisa de erro de fato. Então, não admitiu o pedido de retificação julgado. Continua que a recorrente também não aponta quais seriam as supostas omissões da decisão recorrida, apresentando, na verdade, a título de erros de fato e omissões, questões meritórias que apenas denotam seu inconformismo com a conclusão a que chegaram os julgadores. E aqui no item 13, eu transcrevi, eu chamo de excerto, porém, é uma decisão bastante longa. O relator foi o doutor Argos Gregório. Eu peço licença para não ler, mas se for necessário, eu vou ficar à disposição. Eu sublinhei aqui os trechos que eu encontrei, que eu entendi mais importantes, mas está aqui todinha transcrita. E eu digo no item 14 que, como se depende da leitura dos excertos acima transcritos, a decisão está pautada pelo princípio da motivação, tendo a Câmara exposto as razões do seu livre convencimento, sendo que as conclusões a que chegou têm decorrência lógica das premissas que adotou e da análise coerente da acusação fiscal, das alegações das partes e do acervo probatório carreados aos autos, resultando em decisão perfeitamente válida, não maculada dos supostos vícios apontados. E não fosse o bastante, uma simples leitura das alegações da hora recorrente é suficiente para revelar que a sua pretensão é ver reanalisado o conjunto probatório existente nos autos, o que já foi feito na instância competente para tanto e que é vedado na presente fase recursal. E, em conclusão, então, eu entendo que essa decisão aqui, por nós analisada, ela não ilustra, né, que houve um entendimento diferente desse paradigma indicado, né? Porque no paradigma entendeu-se no sentido de rejeitar decisões em que o julgador se diz genericamente convencido pelas provas ou afirmações de qualquer das partes, sem enfrentar o conjunto probatório. Na realidade, eu creio que não foi isso que aconteceu nos autos. E quanto ao mérito, a recorrente também alega que o acordo recorrido em todo o seu teor negligenciou as normas jurídicas que emanam dos dispositivos que capitularam o auto de infração, sob entendimento basilar de que o regime especial era o único normativo a ser analisado para o controle de legalidade do lançamento. E entende que esse entendimento diverge do acórdão na decisão do AIN 3.111.248, que teria entendido que o controle de legalidade de lançamento baseado em regime especial não, abro aspas, exclui a aplicação dos demais normas que regem a matéria, ou seja, substituição tributária. Eu aqui, eu acho que essa questão é bem conhecida dessa Câmara Superior, porque eu afasto, né, esse paradigma, essa decisão com paradigma no item 18, e explicando também como explicou o doutor Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça no processo relativo ao AIN 4.142.28511, AIN lavrado contra a recorrente, recurso especial com o mesmo paradigma, em que ele não foi conhecido para a discussão do mérito dessa questão. E acrescento ainda que aquela decisão indicada, né, foi favorável à Fazenda Pública, isso já foi dito diversas vezes nessa Câmara, inclusive no item 19, eu invoco aqui o julgamento em 1, 2, 3, 4, 5 outros autos de infração, em que esse paradigma foi indicado e não foi conhecido como ilustrativo de dissídio jurisprudencial. No entretanto, lá no item 20, eu falo da questão da taxa Selic, para o juros de mora. O contribuinte reclamou desde a defesa, e nesse sentido eu conheço o recurso nessa questão, então é conhecimento parcial,
e provimento parcial, apenas para aplicação da súmula 10 revisada em 9/6/2022. É esse o voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Cacilda. Estamos em debates. Doutor Diniz. Oi, presidente, obrigado pela palavra, meu cordial bom dia a todos. Era só para avisar a doutora Cacilda que esses fatos geradores são de 2020, então não tem redução de juros nesse caso. É isso, presidente, obrigado. Obrigado, doutor Diniz. Doutora Cacilda. Então, né, doutor Juliano, obrigado, doutor Diniz. É porque tanto a decisão de primeira instância como no recurso ordinário foi falado sobre isso, né, invocando a súmula 10 na sua anterior redação, eu segui por esse caminho. Agora, se for o caso, então, é que como isso foi abordado no recurso ordinário e na defesa, eu não sei o que é mais conveniente. Eu deixar meu voto como está, porque o excesso não vai prejudicar, ou se eu retiro, eu deixo assim a critério Contigo, do doutora entendimento. Cacilda, aberto aqui a posições contrárias, mas eu acho que não tem prejuízo nenhum deixar isso, já que o tema foi mencionado no processo, né? Fica inócuo, Inclusive, mas acho que tem até no prejuízo. especial, no me recorte, no especial também ele mencionou, mas as duas decisões falam, né? Maravilha. Então, continuamos em debates. Sem inscritos, debates encerrados. Verificação de quórum. Votação iniciada. Julgamento encerrado, com o recurso parcialmente provido para limitar os juros à Selic, já limitados à Selic, conforme mencionado pelo doutor Diniz. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.108.565, comercial de alimentos Carrefour, recurso do contribuinte, relator Dr. João Maluf. Dr. Maluf. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse é um caso até simples, mas ele é inusitado. Então, ele guarda aqui uma questão. Vou ler rapidamente o relatório. É um recurso especial do contribuinte. A decisão deu parcial provimento ao recurso ordinário, mantendo em parte a acusação remanescente dos presentes autos, correspondente ao item 3 do presente aí, que trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada de mercadorias em operações tributadas. Os itens 1, 2 e 4 foram pagos, né? E o item 2, que há um imbróglio em relação ao item 2, ainda que aqui se trate apenas do item 3, o item 2 também é falta de escrituração, assim como o item 3, de notas fiscais de entrada, assim como o item 3, mas no caso do item 2 são operações não tributadas, ao passo que o item 3 são operações tributadas. O contribuinte, então, ele concentra sua alegação numa alegação de nulidade da autuação. Mas ele traz outras alegações, e eu vou tratar logo no início delas, né? Então, indo direto ao voto, não há questão preliminar de nulidade da decisão recorrida. A alegação de nulidade do AIM confunde-se com a própria discussão de mérito. As alegações de abusividade e desproporcionalidade da multa, necessidade de redução e relevação da multa nos termos do artigo 527-A e aplicação da multa sobre o valor autorizado do principal não serão conhecidas, tendo em vista a jurisprudência já afirmada nesse tribunal, não havendo mais que se falar em dissídio jurisprudencial. E aí eu trato de cada uma delas, a questão da abusividade e desproporcionalidade da multa. Essa Câmara já vem não conhecendo dessas questões, tendo em vista que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457.
Quanto à alegação de redução da multa com base no artigo 527A do RICMES, eu entendo que é o caso de aplicação da súmula TIT 6, e em relação à aplicação da multa sobre o valor atualizado do principal, é o caso de aplicação da súmula TIT 13. Então, delas não estou conhecendo. Porém, quanto à alegação de impossibilidade de cobrança de juros de mora em patamares superiores à taxa Selic, o apelo comporta conhecimento e provimento, estando tal alegação recursal amparada pelo que dispõe a súmula TIT 10, em sua nova redação. Então, e agora passando ao mérito, a decisão recorrida firma o entendimento de que parte do item 3 do presente ainda deveria ser cancelado nos seguintes termos. Então, aqui vem um pequeno imbróglio. Eu acho que vale a pena a leitura do voto da decisão recorrida. Pedir vista dos autos para melhor analisar as questões trazidas pelo relator e postas em debate durante o início do julgamento deste AIN, em especial quanto à validade ou não dos subitens 2.22 e 2.30 do item 2 do AIN, né? De início, verificamos que a lavratura original não contempla tais subitens, fazendo parte do item 2 apenas o subitem 2.1 a 2.21. Em manifestação fiscal, o AFR atuante concorda que 11 notas fiscais integrantes do demonstrativo 3, referente ao item 3, são de natureza não tributada, devendo, portanto, sofrer a incidência de 5% e não 10%, como constou, né? Em seguida, a unidade de julgamento converteu o processo em diligência para que o autor do feito refizesse o DDF quanto ao item 3, a fim de que se procedesse ao correto enquadramento das notas fiscais equivocadamente inseridas neste item, o que implicaria em redução da multa de 50% em relação a essas notas fiscais, uma vez que elas não tributadas, né? São operações não tributadas. E no item 1, no item 3, elas constavam como operações tributadas, né? Em atendimento, o FR autuante apresentou os documentos, DDF, item 3 recalculado, embora seu teor represente a necessária correção do AIN, não se constitui em demonstrativo de débito fiscal oficial, inserido nos sistemas dessa secretaria, apto a constituir o crédito tributário contra a autuada, mas sim em mera planilha de apoio. Notificada do suposto ajuste do AIN, a autuada declarou não ter encontrado esses subitens 2.22 e a 2.30 no sistema da conta fiscal, pleiteando sua adequação para que os referidos débitos pudessem ser pagos com os descontos previstos da época da lavratura do AIN. Diante de tal informação, a unidade de julgamento questionou o núcleo fiscal de cobrança a respeito, cuja resposta indicou a impossibilidade de adequar o DDF por aquela unidade, tarefa de competência exclusiva do AFR autuante por meio da retificação. Em continuidade, houve nova conversão de diligência para o AFR autuante e, por sua vez, o AFR autuante manifestou-se no sentido da ausência de previsão legal para que se realizasse a retificação de AIN fora do prazo de 30 dias da defesa, afirmando ter sido equivocada sua providência anterior e defendendo que a devida redução da multa de 10% para 5% seria de competência do órgão julgador, não do AFR, em termos do artigo, no segundo artigo 77 do decreto. Em resumo, segue a decisão, né, recorrida. Em resumo, a julgadora fiscal acabou tentando sanear o processo, procedendo à realocação das referidas notas fiscais do item 3 para o item 2, em que pese essas notas fiscais já constarem do lançamento do item 3. Sua inserção no item 2, a meu ver, acaba se configurando em atividade de lançamento, uma vez que tais valores não constavam no referido item acusatório originalmente. E a atividade de lançamento não é de competência dos órgãos de julgamento, mas sim do órgão de fiscalização na figura da AFR autuante. Tal fato torna a decisão de primeira instância, neste aspecto específico da inclusão de valores no item 2, contrária à legislação de regência. Assim, entendo que a determinação da julgadora fiscal para que o AFR autuante procedesse à retificação do AIN estava plenamente correta, equivocando-se ao todo feito quanto à ausência de amparo legal para tanto, haja visto o teor do parágrafo 1 do artigo 12, artigo 14 da Lei 3457. O que o AFR autuante estava impedido de fazer era de proceder à retificação espontaneamente, uma vez que já havia sido apresentada a defesa. Nessa situação, apenas por determinação do órgão de julgamento é que a retificação poderia ser efetuada. Nessa linha, em saneamento, poderia esta Câmara Julgadora, como órgão de julgamento que é, exercer tal competência e determinar ao AFR atuante, nesta oportunidade, a realização da retificação. Contudo, tal medida seria inócua, haja vista a ocorrência da decadência para tais fatos geradores. Portanto, a meu ver, neste especialíssimo caso, e considerando as peculiaridades aqui expostas, não vejo outra saída a não ser reformar a decisão recorrida,
dando provimento parcial ao recurso ordinário para excluir os valores das notas fiscais listadas das folhas tais do item 3, tal qual indicado na tabela tal, mas sem a inclusão dessas notas no item 2, por falta de competência de deixar o julgamento para tanto. Assim, conheço em parte do recurso ordinário e na parte conhecida do dobro parcial provimento. Então, essa é a questão, né? A decisão de primeira instância, ela tirou notas fiscais do item 3, que reconhecidamente não se tratavam de operações tributadas, para o item 2, né? E que se tratava das operações não tributadas. E então a decisão recorrida, ela entendeu que só poderia ter excluído do item 3, não incluído no item 2, porque a inclusão no item 2 seria novo lançamento, reformou a decisão de primeira instância apenas para reduzir o item 3. A representação fiscal, ela entendeu que não era o caso de apresentação de recurso. Então, nós temos apenas o recurso do contribuinte que alega que esse imbróglio todo, na verdade, traz uma iliquidez ao auto de infração, não poderia ser feito desse jeito, né? E aqui eu trago a alegação do recurso, né? O contribuinte fala que tal fato é suficiente para caracterizar a violação do artigo 142 do CTN, ficando demonstrado que o auto de infração em comento merece ser declarado nulo por estar despido das formalidades legais necessárias. Eu sigo meu voto e digo que tal alegação, porém, não merece conhecimento, uma vez que, a meu ver, a recorrente não consegue se desincumbir da tarefa de demonstrar como a decisão recorrida diverge do entendimento exposto em outra decisão desse tribunal. Com efeito, a única decisão indicada como paradigmática proferida nos autos do processo tal trata de circunstância fática totalmente distinta daquela tratada nos presentes autos, que impede que se ponham em comparação tais decisões, de modo que se possa, em instância especial, decidir-se qual delas está mais acertada à luz do ordenamento. De fato, a decisão proferida nos autos do processo tal, processo paradigma, que concluiu que, naquele caso, haveria um erro de acusação por ter a fiscalização autuada do contribuinte por suposto creditamento indevido, ao passo que as circunstâncias fáticas probatórias daqueles autos levaram o órgão de julgamento a entender que se tratava, na verdade, de falta de pagamento do imposto. Conforme segue, eu trago aqui os trechos da decisão paradigma, assim como se pode verificar as circunstâncias analisadas pelo acórdão supostamente paradigma em que o levaram a concluir pelo erro de acusação, não estão presentes no caso destes autos, não havendo qualquer semelhança entre eles, o que impede a comparação e, portanto, a possibilidade de conhecimento do recurso. Então, ao fim, eu conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte e a ele dou parcial provimento tão somente para determinar a aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação. Como voto, fico à disposição, presidente. Obrigado, doutor Maluf. Estamos em debates. Sem inscritos, debates encerrados. Presidente. Confirmo. Oi, doutor Alberto, desculpe. Não, imagina, eu coloquei aqui todo mundo desapareceu aqui para mim, não sei o que. Agora apareceu sua mãozinha. Ah, tá. Deixa eu... Não sei porque eu não estou vendo ninguém aqui, mas... O senhor está me ouvindo, presidente? Sim, muito bem. Tá. Eu não sei se entendi bem esse caso. O doutor Maluf me ouve também, né? Ouço sim, doutor Alberto. Você poderia fazer um rapidíssimo resumo, porque o que me parece aqui, realmente, é que houve um equívoco aí na autuação, né? E o senhor não está conhecendo desse pedido em razão do paradigma que não seria servível? É isso? É exatamente isso. Doutor Alberto, eu entendo que a questão da alegação de nulidade da autuação, ela é uma questão que se confunde com o próprio mérito, né? Não é uma preliminar, né? Então, o contribuinte está se insurgindo contra a forma como foi feita a autuação. Aí eu entendo que é o caso, tem que haver nessa instância, tem que haver uma decisão que tenha tratado da mesma forma e com solução diferente, né? Ou uma divergência. Mas fazendo... Desculpa, Perdão. desculpa. Não, pode fazendo um resumo rápido, são 4 acusações, são 4 itens de acusação. Tem 3 que foram pagos, e esse item 3, ele é o que está em discussão, que é a falta de escrituração de notas fiscais de entrada
né? Então, falta de inscrição de notas fiscais de entrada em operação tributada. E foi analisado durante o processo, né, que algumas notas fiscais desse item 3 não eram operação tributada, né? Então, aí eram operações não tributadas. Aí tinha sido lavrado o item 2, que tratava de operações não tributadas, porque a multa é menor. Então, no caso da operação não tributada, a multa é menor. Então, e o que fazer, né? Como tinha essas notas fiscais que estavam equivocadamente colocadas no item 3, mas é um erro bem claro e singelo, né? O problema é o que decidiu a primeira instância. Ela decidiu retirar do item 3 essas notas fiscais e incluir no item 2. Mas isso foi corrigido pela decisão em recurso ordinário. A decisão em recurso ordinário disse que não, poderia até tirar, né, do item 3, porque não se tratava de operações tributadas, né, mas não poderia jamais incluir no item 2. E foi assim que foi a decisão. A Fazenda não recorre disso. O contribuinte ele vem alegar no seu recurso especial que essa situação ela causa uma iliquidez no auto-infração, ela fere o artigo 142 do CTN, né? Eu entendo que, como é matéria de mérito, né, se insurge contra a autuação, precisaria ter uma decisão paradigma para isso. Eu compreendo que realmente é uma questão relativamente, para mim, também inusitada, né? Não é tão simples assim, né? Quer dizer, é uma questão simples, mas eu não tinha me deparado muito com ela. Eu parti para essa solução, mas eu já adianto que, se for o entendimento de que há a possibilidade de conhecer, porque se trata de nulidade, alguma coisa, eu não vejo essa nulidade, né? Eu vejo que é bem simples, quer dizer, você não, a constatação de que houve um erro na inclusão de notas fiscais em um dos itens do auto-infração, ao meu ver, isso não implica uma nulidade desse auto-infração, até porque existem. Mas eu não entrei no mérito, tá? Eu não entrei nessa questão. Então, realmente, doutor Alberto tem razão, eu fiquei só pelo não conhecimento. Espero que tenha esclarecido, doutor Alberto, fico à disposição. Posso falar, presidente? Sim, doutor Alberto. Não, tudo bem. Eu estou satisfeito. Realmente, acho que o caso não é complicado, mas também não é comum, né? Também não me lembro de ter visto um caso assim. Mas, aí, após os esclarecimentos do Dr. Maluf, eu vou acompanhar. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Então, mais alguém? Sem outras manifestações, encerro os debates. Confirmem presença, por favor. Votação iniciada. Senhor presidente. Oi, doutor Valério. O meu sistema caiu, de toda sorte, eu não tenho qualquer oposição ao voto do doutor Maluf, de maneira que, se puder prosseguir sem mim, talvez demore. Perfeito, doutor Valério, sem problemas. Presidente, da mesma forma o meu sistema, tá? Não sei se é geral. Também não vejo problema, vou encerrar a votação então, porque todo mundo já votou, só faltam vocês dois. Então, acho que não teremos nenhum problema. Ele não deixa. Aqui, para mim, seu voto aparece, senhor presidente. Aparece, mas ele não deixa eu encerrar. Eu já confirmar a presença. Eu estou conseguindo voltar.
Gravei meu voto posterior ao seu, peço desculpas. Imagina, doutor Valério. Seu voto está sempre acima do meu, doutor Valério. Nunca, nunca. Em ordem alfabética inversa, só isso é possível. Doutor Badia, será que vai conseguir voltar? A bolinha está girando aqui, presidente. Deve demorar. Presidente, é que eu acho que como o doutor Badia confirmou presença, o senhor não consegue. A gente teria que reabrir o debate e ele não confirmar a presença. Então, se vai demorar, eu vou reabrir, então. Por favor, pessoal, confirmem presença novamente. Vamos votar outra vez. Doutor Badia só não vai conseguir confirmar, já resolve o problema. Votação iniciada. Julgamento encerrado, recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido apenas para a limitação dos juros à Selic. Doutora Maria Augusta. Encerramos por hoje. Perfeito. Então, 10 horas e 44 minutos do dia 28 de outubro de 2025, declaro encerrada a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, poderia parar a gravação, por favor?